Eles são fracos, sensíveis demais, não sabem lidar com crítica, explodem por qualquer coisa. É isso que chefes, parentes e coaches motivacionais repetem sobre quem não aguenta mais ser testado emocionalmente todos os dias. Mas a pergunta é: quem realmente está descontrolado? Quem explode quando provocado ou quem precisa provocar para se sentir relevante? Porque tem algo estranho acontecendo. Você passa anos ouvindo que precisa ter inteligência emocional, que precisa engolir sapo, que precisa ser profissional e não levar desaforo para casa. Mas e quando o desaforo vira rotina? Quando a humilhação vira cultura organizacional? Quando você percebe que a pessoa que te diminui não está te testando por necessidade, mas por vício? Estranho seria esperar que uma geração criada sob pressão constante, crises sucessivas desde 2008, mercado de trabalho que trata gente como algoritmo descartável, redes sociais que transformaram cada interação em arena de gladiadores. Estranho seria esperar que essa geração continuasse absorvendo o insulto com um sorriso no rosto. E veja bem, existe um movimento acontecendo, silencioso, invisível para quem não presta atenção. Tem gente aprendendo a não reagir, não porque virou o capacho, mas porque descobriu que quem controla a reação, controla o jogo. Mas antes de seguir, vamos entender o tamanho do problema. Por que cada vez mais pessoas relatam exaustão emocional no trabalho? Porque 58% dos profissionais brasileiros, segundo pesquisa recente da Kenobi, consideram mudar de emprego por ambiente tóxico. Porque a ansiedade generalizada virou diagnóstico comum entre pessoas de 25 a 40 anos? Porque terapia deixou de ser luxo e virou necessidade básica? Porque a conta não fecha. Você cresce ouvindo que precisa ser forte, mas força virou sinônimo de aguentar humilhação calado. Te dizem para não levar para o pessoal, mas convivência humana é pessoal por natureza. Te cobram maturidade emocional, mas quem te provoca age com maturidade de criança de 5 anos testando o limite. E o resultado? Uma geração inteira presa num paradoxo psicológico. Rejeita a autoridade abusiva, mas depende dela financeiramente. Valoriza a saúde mental, mas trabalha 10 horas por dia sendo desrespeitada. Fala de limites, mas não consegue estabelecer nenhum sem sentir culpa. Busca autoconhecimento, mas usa isso para se culpar por reagir a abuso. Adultos de 30, 35, 40 anos, competentes na função, quebrados na estrutura emocional, porque passaram a vida inteira sendo treinados para absorver golpe, não para desviar dele. Neste vídeo, não vamos atacar por atacar. Não vou ficar aqui dizendo que essa geração é fraca, nem que antigamente era melhor. Essa conversa rasa não serve para nada. O que vamos fazer aqui tem 3 objetivos claros. Primeiro, entender a origem psicológica do comportamento de quem precisa diminuir os outros para se sentir grande. Segundo, identificar os responsáveis reais. E não é só o chefe babaca ou o parente tóxico. Tem estrutura social, tem economia, tem educação emocional que nunca existiu. Terceiro, propor soluções práticas, não teoria motivacional de Instagram. Estratégia real, aplicável, que funciona no mundo como ele é, não como deveria ser. Porque uma geração não nasce sensível demais. Ela é moldada assim por um sistema que transforma vulnerabilidade emocional em fraqueza competitiva. Tem gente hoje, com 35, 40 anos, que desmorona quando alguém discorda da opinião dela. Tem profissional que entrega resultado, mas se o elogio não vem na hora, passa o resto da semana remoendo. Tem líder que convoca reunião só para humilhar subordinado na frente dos outros e mesmo assim tem coragem de reclamar que ninguém mais aguenta a pressão. E veja, não estou generalizando. Tem pessoas que desenvolveram resiliência emocional de verdade, que sabem quando reagir e quando ignorar, que estabelecem limites sem drama, sem explosão, sem virar vítima. A esses eu digo com toda sinceridade, parabéns, vocês são minoria estatística. Mas o que temos visto em massa é diferente. É uma epidemia silenciosa de dependência de validação externa. Viciados em reconhecimento, mas alérgicos a esforço prolongado. Querem respeito instantâneo, mas não conseguem oferecer respeito consistente.
Exigem que os outros entendam seus traumas, mas não fazem esforço nenhum para entender que quem ataca também tem os próprios. Por exemplo, uma pesquisa da consultoria Robert Half mostrou que 46% dos profissionais brasileiros consideram feedback negativo como ataque pessoal, mesmo quando entregue de forma construtiva. Esse dado é significativo porque revela algo sobre educação emocional. Não aprendemos a separar crítica ao trabalho de crítica à pessoa. Não aprendemos que discordância não é rejeição. Não aprendemos que nem todo desconforto é abuso. Ao mesmo tempo, não podemos ignorar que essa geração cresceu em ambiente de instabilidade emocional crônica. Divórcios aumentaram 160% entre 1984 e 2014, segundo o IBGE. Modelo de emprego estável desapareceu. Curto de vida disparou, enquanto o salário estagnou. Redes sociais criaram comparação social 24 horas por dia. Mesmo assim, e presta atenção nisso, existe algo internamente contraditório quando você vê pessoas que exigem espaço seguro emocional em todo o ambiente, mas não criam esse espaço para si mesmas. Hoje, uma parcela considerável abdica de terapia porque é caro, mas gasta R$200 por mês em streaming. Fala que precisa de autoconhecimento, mas não consegue ficar 10 minutos em silêncio sem pegar o celular. E esse comportamento reverbera na economia e na sociedade. Empresas gastam milhões em programas de bem-estar que viram paliativos porque ninguém quer admitir que o problema não é falta de yoga corporativa, é falta de estrutura emocional básica. Não é apenas sobre geração frágil, é sobre como uma sociedade inteira terceirizou educação emocional e agora está colhendo adultos que não sabem processar frustração. E antes que alguém diga, é só culpa do sistema, então a pessoa não tem responsabilidade nenhuma, não é isso. Contexto explica, mas não absolve. Estrutura dificulta, mas não impossibilita. Então, o que isso tudo significa? Significa que estamos produzindo adultos biologicamente maduros, mas emocionalmente congelados na adolescência. E adulto que não sabe lidar com o não, vira presa fácil de quem sabe exatamente onde apertar para conseguir reação. Agora, vamos ao que realmente importa: a mecânica de poder por trás de cada insulto. Porque tem gente que acha que insulto é sobre raiva. Não é. Insulto é sobre controle. É sonda psicológica, é mapeamento de vulnerabilidade, é teste de laboratório onde você é o rato e o insulto é o choque elétrico. E funciona assim: alguém te provoca. Não importa o conteúdo. Pode ser sobre seu trabalho, sua aparência, sua escolha de vida. O conteúdo é isca. O objetivo real é observar sua reação. Porque no momento em que você reage, grita, chora, se justifica, treme, você acaba de entregar um manual de instruções completo. É aqui que dói. Aperta aqui que eu desmorono. Pronto, você acabou de entregar a senha para a pessoa desestabilizar você. E sabe o que é mais assustador? A maioria das pessoas que faz isso nem percebe que está fazendo. Não é maldade consciente na maioria dos casos. É mecanismo de sobrevivência distorcido. Pensa comigo, você cresce numa casa onde afeto é condicional, onde elogio só vem se você tira nota 10, onde atenção só aparece quando você falha. Seu cérebro aprende uma lição silenciosa: eu só importo quando estou acima de alguém. Vira adulto, esse padrão não some, só fica mais sofisticado. Agora você não precisa mais de nota 10, você precisa que alguém tire nota 4 para você se sentir nota 8. Você não busca competência, você busca incompetência alheia como referência de competência própria. Uma pesquisa da Universidade de Stanford identificou que 62% das pessoas com comportamento passivo-agressivo crônico relatam histórico de negligência emocional na infância. Esse número é gritante porque mostra gente que diminui os outros não está exercendo poder, está regulando dor interna que nunca aprendeu a processar de outra forma. Ao mesmo tempo, e isso é importante, reconhecer a origem do comportamento não te obriga a ser saco de pancada emocional de ninguém. Compreensão não é convite para abuso. Empatia não é endosso. Mesmo assim, a verdade é que tem gente que descobriu, consciente ou inconscientemente, que provocar reação nos outros é forma barata e rápida de sentir controle. Porque vida é caótica, emprego é instável,
Relacionamento é imprevisível, mas fazer alguém explodir, isso é previsível, isso é controlável, isso é viciante. E esse comportamento reverbera em toda a estrutura social. No trabalho vira cultura de pressão, em família vira tradição de sinceridade brutal, em relacionamento vira teste de amor. Não é apenas sobre pessoas tóxicas, é sobre como toxicidade emocional virou moeda de troca aceita quando disfarçada de honestidade ou cobrança por resultado. E antes que alguém diga, então todo mundo que critica é abusador? Não. Crítica construtiva existe, feedback honesto existe, cobrança justa existe. A diferença está na intenção e no efeito. Feedback construtivo te deixa desconfortável, mas direcionado. Insulto disfarçado te deixa confuso e diminuído. Então, o que isso significa? Significa que enquanto você não entender que insulto é sobre poder e controle, não sobre verdade, você vai continuar caindo na armadilha de tentar provar que está certo. E quem precisa provar, já perdeu. Aqui vai uma verdade que vai incomodar muita gente. O cérebro humano é viciado em reação. Não é teoria, é neurociência básica. Quando alguém te provoca, sua amígdala, centro primitivo de sobrevivência, dispara em 0,2 segundos. Cortisol e adrenalina inundam seu sistema. Seu corpo entra em modo luta ou fuga. E aí, você tem duas opções: explodir ou se conter. A maioria explode e acha que explodiu por causa da provocação, mas não foi. Você explodiu porque seu sistema nervoso foi sequestrado. E quem te provocou estava esperando exatamente isso. Agora, tem gente, e é minoria mesmo, que aprendeu algo que muda o jogo completamente. Como desligar o sequestro emocional antes dele virar reação. E não é controle emocional no sentido de reprimir, é reprogramação neurológica, é criar espaço entre estímulo e resposta, é transformar reação automática em escolha consciente. Por exemplo, estudos de neuroimagem da UCLA mostram que, quando você pratica observação emocional, simplesmente nomear o que está sentindo sem julgar, a atividade na amígdala reduz em até 50%, enquanto o córtex pré-frontal, área de controle executivo, aumenta a atividade. Traduzindo, você sai do modo primitivo e entra no modo estratégico. E veja bem, não estou falando de virar robô, estou falando de não ser refém de reflexo condicionado que outra pessoa instalou em você. Ao mesmo tempo, e isso complica, vivemos numa cultura que confunde reação explosiva com autenticidade. Eu sou assim mesmo, não finjo. Como se maturidade emocional fosse falsidade, como se escolher não reagir fosse fraqueza, como se explodir por qualquer coisa fosse sinal de personalidade forte. Mesmo assim, e aqui está o ponto crucial, tem pessoas aprendendo que silêncio estratégico não é passividade, é precisão. É escolher qual batalha vale sua energia. É entender que tem gente que te provoca exatamente para te fazer gastar energia que você poderia usar para construir coisa real. E esse conhecimento reverbera em resultado concreto. Profissionais que dominam compostura emocional ganham 23% a mais em média, segundo pesquisa da Harvard Business Review. Não porque são mais inteligentes, mas porque não gastam 40% da energia emocional apagando o incêndio que eles mesmos atearam ao reagir impulsivamente. E antes que alguém diga, então tem que engolir tudo calado, não é isso. Tem diferença entre não reagir e não responder. Não reagir é não explodir, não se justificar, não entrar no jogo emocional. Não responder é não estabelecer limite, não se posicionar, virar capacho. São coisas completamente diferentes. Então, o que isso significa? Significa que quem controla a reação, controla a narrativa, e quem controla a narrativa, controla a dinâmica de poder. Quem tem sua senha, tem seu controle, sabe como te irritar e te magoar e conhece sua fragilidade. Agora vem a parte que ninguém explica direito. Porque tem gente que ouve não reaja e entende se anule. E aí vira problema pior que o original. Então vamos clarear. Existem 3 níveis de silêncio, e só um deles é realmente poder.
Silêncio reativo, a repressão explosiva. É quando você quer gritar, mas morde a língua, literalmente. Sua mandíbula trava, seu estômago revira, seus pensamentos espiralam. Você não está calmo, você está contido. É panela de pressão com válvula bloqueada. Esse silêncio não resolve nada, só adia a explosão, porque você não processou a emoção, você só engoliu ela. E emoção engolida não digere, fermenta. Tem gente vivendo anos assim, acumulando, guardando, até o dia que explode desproporcional por motivo pequeno. E aí todo mundo fala, nossa, mas você exagerou. Não exagerou, você detonou 10 anos de bomba acumulada. Silêncio estratégico, o controle consciente. É quando você sente a emoção subir, mas escolhe não alimentar ela. Você observa o impulso de se defender, reconhece a vontade de atacar de volta e conscientemente decide, não vale minha energia. Aqui você não está reprimindo, você está priorizando. Não é passividade, é estratégia. Você entendeu que tem gente que te provoca exatamente para te fazer gastar munição emocional em batalha irrelevante. 36% das pessoas em posições de liderança relatam usar silêncio estratégico como ferramenta de negociação, segundo pesquisa da Kellogg School of Management, porque elas aprenderam, quanto menos você diz sob pressão, mais poder você mantém. Silêncio transcendente, a liberdade real. É quando a provocação chega, mas não penetra. Não porque você se esforça para ignorar, mas porque você genuinamente não se afeta. Você vê a dor da outra pessoa antes de ver o ataque. Você entende que o veneno era para ela, não para você. Esse é o nível que poucos alcançam, não porque seja impossível, mas porque exige tempo, prática e, principalmente, desapego à necessidade de estar certo. Ao mesmo tempo, vamos ser honestos, chegar no nível 3 não é objetivo para a maioria das pessoas, e tudo bem. Nível 2 já resolve 95% dos problemas, porque o objetivo não é virar monge zen, é simplesmente não ser refém emocional de quem não tem controle sobre a própria vida. Mesmo assim, tem uma armadilha perigosa aqui. Tem gente que confunde silêncio estratégico com evitação covarde, e aí o que era força vira fraqueza disfarçada. E esse equívoco reverbera em relacionamentos abusivos mantidos por anos, ambientes tóxicos tolerados por décadas, violações de limite aceitas como preço da paz. Não é apenas sobre não reagir, é sobre saber quando reagir é necessário. E antes que alguém diga, então tem hora que tem que reagir? Tem, claro que tem. Então, o que isso significa? Significa que silêncio não é fórmula única, é ferramenta. E ferramenta serve ou não serve, dependendo do contexto. Aqui vai a parte que movimento de desenvolvimento pessoal não gosta de falar. Nem toda situação se resolve com compostura zen. Tem momento que silêncio não é sabedoria, é conivência. E confundir os dois é perigoso. Quando há padrão de abuso sistemático. Se você trabalha num lugar onde todo dia tem humilhação pública, onde seu chefe usa você como exemplo negativo em reunião, onde seus limites são violados consistentemente, silêncio não vai resolver, porque agressor sistemático não interpreta sua compostura como força, interpreta como permissão. Ele não pensa, nossa, que pessoa madura. Ele pensa, ótimo, posso continuar. Uma pesquisa do Ministério Público do Trabalho identificou que 42% dos casos de assédio moral se prolongam por mais de 2 anos porque a vítima acreditava que ignorar resolveria. Não resolveu, piorou. Quando seus limites fundamentais são invadidos. Tem diferença entre alguém fazer comentário chato e alguém desrespeitar seus valores centrais. Se alguém invade seu espaço físico, seu tempo de forma abusiva, sua privacidade, suas crenças fundamentais, você precisa estabelecer limite explícito. Não com emoção, não com drama, mas com clareza cirúrgica. Isso não funciona para mim, ou não aceito ser tratado dessa forma. Quando há custo estratégico real. Se comentário está afetando sua reputação profissional, se está plantando dúvida em pessoas que tomam decisões sobre sua carreira, se está criando narrativa falsa que vai te prejudicar, você precisa corrigir o registro. Não para ganhar discussão,
mas para proteger sua posição estratégica. Ao mesmo tempo, e isso é crítico, a maioria das provocações não se encaixa nessas 3 categorias. A maioria é barulho, teste, jogo de ego. E nesses casos, silêncio é ouro. Mesmo assim, tem gente que usa compostura como desculpa para não enfrentar conflito necessário. E aí o que parecia maturidade vira fuga emocional disfarçada de espiritualidade. E essa confusão reverbera em pessoas que aguentam abuso por anos, enquanto dizem para si mesmas que estão sendo a pessoa maior. Não estão. Estão sendo pequenas por medo de ocupar espaço. E antes que alguém diga, mas você não falou que silêncio é poder? Contexto muda tudo. Então, o que isso significa? Significa que maturidade emocional não é fórmula fixa, é discernimento situacional. É saber quando segurar e quando soltar, quando calar e quando falar, quando absorver e quando rejeitar. Quando você decide que situação exige resposta, existe jeito certo e jeito errado. E a maioria faz errado. Jeito errado: explicação longa, tom defensivo, tentativa de convencer, necessidade de ser entendido, explosão emocional disfarçada de sinceridade. Jeito certo: precisão verbal sem carga emocional. Tem estrutura para isso. Não é improviso, é técnica. Modelo: calma, curto, máximo 2 frases. Quanto mais você fala, mais vulnerabilidade mostra. Assertivo: tom firme, não agressivo. Olhar direto, postura aberta, zero sarcasmo. Livre de emoção. Fatos, não interpretações, não acusações, não dramatização. Memorável: frase que encerra, que deixa eco, que não convida réplica. Avançar: você fala e move, não espera resposta, não fica defendendo o território. E veja bem, não é sobre ganhar discussão, é sobre não perder sua dignidade tentando vencer. Por exemplo, alguém te desmerece em reunião dizendo: sua apresentação foi interessante, mas será que isso funciona no mundo real? Resposta fraca: claro que funciona, você não entendeu porque... E outra coisa, e além disso... Resposta cirúrgica. Os dados do último trimestre respondem essa pergunta. Direta. Ou alguém tenta te manipular dizendo: ah, você mudou, não é mais aquela pessoa legal de antes. Resposta fraca: não, eu não mudei, eu continuo sendo... É que você... e sempre fui... Resposta cirúrgica: crescimento se parece com isso mesmo. Encerra assunto. Uma pesquisa da Universidade de Michigan mostrou que respostas curtas e neutras emocionalmente aumentam percepção de autoridade em 67% comparado com respostas longas e justificativas. Ao mesmo tempo, tem gente que usa resposta cirúrgica como desculpa para ser passivo-agressivo, e aí vira jogo de ego disfarçado de maturidade. Mesmo assim, a verdade é: quanto menos você precisa provar, mais provado você está. Pessoa segura não justifica, não explica demais, não convence, simplesmente afirma e segue. E esse comportamento reverbera em como pessoas te tratam dali para frente. Elas aprendem, sem que você ensine explicitamente, que com você o jogo não funciona. E antes que alguém diga: mas isso não é arrogância? Não é. Arrogância precisa diminuir os outros. A autoridade simplesmente não se abala. Então, o que isso significa? Significa que resposta eficaz não é sobre volume, é sobre precisão. Não é sobre ter última palavra, é sobre não precisar dela. E agora vem a parte mais dura. A que ninguém quer ouvir, mas todo mundo precisa. Mudar comportamento emocional não acontece em 21 dias. Não é hábito que você instala. É reprogramação neurológica que leva meses, anos e exige repetição consciente sob pressão real. E é por isso que a maioria fracassa, porque confunde entusiasmo inicial com transformação real. Os 3 estágios reais. 1. Estágio entusiasmo ingênuo. Semanas 1 a 4. Você lê esse texto, fica empolgado, pensa: é isso, finalmente entendi, nunca mais vou reagir. Primeira semana, funciona. Segunda semana, funciona. Terceira semana, alguém te provoca forte. Você respira, você segura, você se sente vitorioso. E aí vem o perigo: superconfiança.
Você acha que resolveu, que agora é outra pessoa. Estágio 2. O Vale da Desilusão. Meses 2 a 6. Mês 2. Você explode. Depois de semanas controlado, uma provocação pequena te faz perder completamente. Você grita, chora, se arrepende e pensa: não funciona, eu tentei, não sou capaz. 80% desiste aqui, porque não entenderam que recaída não é fracasso, é parte do processo. Seu cérebro está lutando entre padrão antigo, automatizado, rápido, familiar, e padrão novo, consciente, lento, desconfortável. Essa luta é biologicamente esperada. Uma pesquisa da University College London mostrou que criar novo hábito neurológico leva em média 66 dias, mas hábitos emocionais, especialmente os ligados à sobrevivência, levam mais de 6 meses de prática consistente. Estágio 3. Integração silenciosa. Meses 6 mais. Você não pensa mais sobre. Sua resposta padrão mudou. O que antes exigia esforço consciente, agora é automático. Alguém te provoca. Você sente o impulso subir, mas ele já não tem a mesma força. Você observa, respira, escolhe, tudo em 2 segundos, e segue. Você percebe que passou semanas sem ser afetado por coisa que antes arruinaria seu dia inteiro. Ao mesmo tempo, vamos ser honestos, chegar no estágio 3 não é para todo mundo. E não precisa ser, porque já um estágio 2, mesmo com recaídas, você está infinitamente melhor que antes. Mesmo assim, tem gente que desiste porque espera progresso linear. E crescimento emocional não é linear, é espiral. Você volta nos mesmos problemas, mas em nível diferente. Parece que não saiu do lugar, mas já está 3 andares acima. E essa confusão reverbera em pessoas que passam a vida inteira tentando se consertar sem nunca dar tempo suficiente para o cérebro se reprogramar de verdade. E antes que alguém diga, mas 6 meses é muito tempo. Comparado com quanto? Com os 30 anos que você passou criando o padrão que quer mudar? Então, o que isso significa? Significa que disciplina vence motivação. Sempre. Motivação te faz começar. Disciplina te faz continuar quando não tem mais vontade nenhuma. No final das contas, essa conversa toda não é sobre não reagir. É sobre não ser refém emocional de gente que nem tem controle sobre a própria vida. Porque a verdade dura é esta: o mundo vai continuar testando você. Chefe vai continuar cobrando. Parente vai continuar julgando. Desconhecido na internet vai continuar provocando. Isso não muda. O que muda é se você vai continuar deixando que opinião alheia defina seu estado emocional. E veja bem, não é sobre virar pessoa fria, é sobre virar pessoa livre. Livre para sentir raiva sem ser controlada por ela. Livre para reconhecer insulto sem absorver ele. Livre para estabelecer limites sem precisar de validação externa. Uma pesquisa da American Psychological Association mostrou que pessoas com autocontrole emocional reportam 47% menos sintomas de ansiedade e depressão, mesmo quando expostas a estressores similares aos de pessoas sem esse controle. Não é porque nada afeta elas, é porque elas processam de forma diferente. Ao mesmo tempo, e isso é fundamental, você vai errar, vai reagir quando não deveria, vai explodir em momento que prometeu não explodir, vai se arrepender de resposta que deu, e tudo bem, porque maturidade emocional não é nunca errar, é errar e voltar para o centro mais rápido, é reconhecer, perdi a compostura, próxima vez faço diferente. Mesmo assim, tem uma promessa que eu posso fazer. Se você aplicar isso com consistência, não perfeição, consistência, em 6 meses sua vida vai ser diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E esse comportamento reverbera em tudo. Relacionamento fica mais leve, trabalho fica menos estressante, sono melhora, decisão fica mais clara, presença fica mais forte. E antes que alguém diga, mas é muito... Vou ser honesto com você. Desenvolver esse nível de compostura vai custar algo. Vai custar algumas amizades que eram baseadas em você ser pequeno. Vai custar a validação de pessoas que só gostavam de você
quando você precisava delas. Vai custar a identidade confortável de vítima das circunstâncias, mas em troca você ganha algo que nenhuma quantia de dinheiro, status ou reconhecimento externo pode te dar. Você ganha você, inteiro, íntegro, inabalável, não porque nada te afeta, mas porque você se tornou grande o suficiente para conter tudo que a vida joga em você. E nesse espaço, você para de reagir ao mundo e começa a criá-lo.